Olá, eu acho que é de grande conhecimento das pessoas que uma viagem longa de avião aumenta mais o risco de trombose venosa, não é verdade? Isso acontece mesmo, a gente sabe que viagens longas, acima de 4 horas, é o que a gente determina, tem um risco maior de trombose venosa. Especialmente a cada 2 horas a mais, isso se incrementa ainda em 18% a mais o risco de trombose venosa. Acontece isso principalmente por causa da compressão no avião e pela dificuldade de você se movimentar durante o voo. Outros fatores ainda estão sendo estudados para poder saber a real causa disso, mas é real mesmo que você tem um risco maior de trombose. O que sabe agora, a gente sabe recentemente, é que esse risco ainda se mantém até 2 semanas após o evento. Então, até 2 semanas após a viagem, você ainda pode ter risco maior de trombose venosa. E esse fator de risco maior relacionado à trombose está associado a algumas outras coisas a mais. Então, no paciente que tem um aumento de peso um pouco maior, um paciente que tem um câncer em atividade, pacientes que usam anticoncepcional, e uma trombose prévia também. O que se descobriu recentemente também é que não precisa ser uma viagem de avião. Uma viagem longa de carro, de trem, de barco, seja ela qual for, que faça com que você tenha que ficar muito tempo imobilizado, aumenta também o risco de trombose venosa. E esse risco também se mantém até 1 hora, aliás, até 1 semana após a viagem. Também está associado a alguns fatores de risco. Olha que interessante, o motorista tem 2 vezes mais risco de trombose venosa que o passageiro, talvez pela dificuldade dele de se mover durante a viagem. E aí algumas dicas valem tanto para viagem de carro quanto para de avião, para você evitar ter esse tipo de problema, especialmente se você tiver com esses outros fatores de risco a mais. Quais são? Primeiro, tente parar durante a viagem de carro de 2 em 2 ou 3 em 3 horas para poder caminhar. Se você caminhar 10 minutos após fazendo essas pausas, você já consegue mobilizar o sangue e diminuir o risco de trombose. Outra coisa, mantenha-se bastante hidratado, beba bastante líquido para poder fazer com que você não fique muito concentrado o seu sangue e que você tenha menor risco de trombose também. Outra coisa, exercício durante o carro, faça exercícios com o pé para poder sempre estar mexendo ali a circulação. Evite bebidas alcoólicas, porque isso também aumenta o risco de desidratação. E medicações anticoagulantes, que a gente acaba prescrevendo em alguns casos específicos, tem que ser muito bem cuidado, muito bem avaliado. Eles possuem um risco maior de sangramento, então, no caso de uso de medicação anticoagulante, profilática, deve ser, na verdade, bem orientada e só deve ser prescrita pelo médico. Gostou das dicas? Acompanhe a gente, um grande abraço.